Voltei, meus queridos, voltei com mais um bloco de história para o Enem, aqui do nosso projeto Construindo Vencedores, e nós vamos abordar na aula de hoje Guerra dos Canudos, Guerra do Contestado, as revoltas que aconteceram durante o Brasil republicano, período que está logo depois da queda do segundo reinado e vai até 1930 com a Revolução de 30 de Getúlio Vargas. Então nós vamos abordar as mais importantes questões, depois de nós termos já visto as principais características, os principais acontecimentos, os principais atos políticos de ter dado para você as principais dicas relacionadas à República da Espada e também República Oligárquica. Então chegou a hora da gente continuar avançando no nosso conteúdo e vermos as principais revoltas. Como a sociedade brasileira se comportava na época, o porquê essas revoltas aconteceram, o porquê elas foram importantes, quais foram os seus principais líderes. Tudo isso nós vamos ver aqui agora comigo, professor Luiz Dudu, seu professor de História. Então já vou colocar aí na tela para você, aqui ó, o meu Instagram, @LuizDudes. Sempre posto conteúdos pertinentes para a sua aprovação. Segue lá. Tem medo de apertar esse botão aí não, meu filho. Aperta lá, segue a gente, que com toda certeza uma dica vai servir para você e você vai ser aprovado também. Então vamos lá? Olha lá então, revoltas na Primeira República. Então vamos fazer aqui algumas introduções, alguns pontos de introdução para que a gente possa avançar os nossos conhecimentos aqui. Bom, as revoltas populares foram reações, e é importante destacar isso, reações sociais. Elas foram reações sociais das camadas marginalizadas contra as desigualdades que aconteciam nesse período da história. Principalmente advindas do quê? Do coronelismo. E você já sabe o que é. Nós trabalhamos na última aula, tanto coronelismo quanto clientelismo, trabalhamos de forma bem profunda todas essas questões. Essas questões, tanto o coronelismo, quanto o clientelismo, quanto os privilégios da elite cafeeira, tanto a política do café com leite, que também nós trabalhamos, São Paulo café, Minas Gerais o leite, todas essas questões elas vão desaguar onde? Elas vão desaguar aqui, ó. Elas vão desaguar nas desigualdades sociais. E lembre-se que o Brasil, historicamente, sempre foi um país muito desigual. Sempre foi um país que atravessou por amplas desigualdades sociais, por povos marginalizados, principalmente os povos pretos, principalmente aqueles que moram nas regiões mais marginalizadas, nas regiões de periferia, nas regiões de favela, que são oriundas, obviamente, desse processo de abolição da escravidão e não tinha para onde esse povo ir. Esse povo, então, acabou se organizando, habitando, morando em regiões que não eram regiões adequadas para a construção de moradias e habitações. Mas também nós temos aí as questões políticas e também questões econômicas que envolvem a Primeira República. Então a primeira coisa que é importante da gente destacar, essas revoltas são revoltas de cunho social. Então nós vamos ter grupos, pequenos grupos ou grandes grupos, melhor dizendo, não pode nem dizer que eram pequenos grupos, são grandes grupos que vão então se opor às ideias da Primeira República do presidente que até então estava sentado na cadeira presidencial. Então elas vão expressar o quê? O que elas expressam, essas ideias, essas guerras, esses movimentos e essas revoltas? Elas vão expressar o conflito entre o Estado e a população, que é o quê? E a população pobre, a população marginalizada. Tanto a população da parte rural, quanto a população da parte urbana, principalmente aquela que acabara de ser abolida, de ser alforriada pela Lei Áurea da Princesa Isabel, ok? Então, nesse sentido, nós temos aqui dois povos marginalizados. Nós temos a galera do espaço rural e nós temos a galera da área urbana. Principalmente aqueles que migraram para trabalhar nas indústrias que estavam chegando no Brasil nesse momento e não tinham onde morar, não tinham onde habitar. E aí vai se formando todas as periferias e também vai se formando as grandes favelas que nós conhecemos hoje, ok? Então, olha lá. Nós vamos ter, então, duas principais revoltas aqui que nós vamos trabalhar. Claro que houve muito mais revoltas, muito mais, mas nós vamos trabalhar duas principais revoltas aqui. A primeira delas é a revolta de Canudos, que aconteceu no final
no final do século XIX, lá no sertão da Bahia. Um cenário de muita pobreza, de seca, de abandono do poder público que gerou então essa revolta. Foi um dos principais movimentos que marcaram esse período entre a queda da monarquia e o estabelecimento da república. Então ela vai acontecer de 1896 e ela vai até 1897. Esse é o período de extensão da Guerra de Canudos. Seu principal líder, já vou destacar aqui para você. Quem era seu principal líder? Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era seu principal líder e ele tinha aproximadamente mais de 20 mil seguidores. Então nós estamos falando de um grupo consideravelmente razoável. Outra característica aqui importante é que esse movimento ele teve um caráter messiânico. Ué, professor, o que é isso? O que quer dizer com caráter messiânico? Né? Caráter messiânico no sentido de que ele era visto como uma importante figura religiosa, como uma importante pessoa que expunha suas ideias, suas pregações, suas falas, só que de cunho religioso. Ele era visto como alguém que veio para mudar a situação do povo do sertão da Bahia, para mudar o povo do sertão da Bahia. Por isso ele era considerado também um movimento de caráter messiânico, tá? Então, por conta das suas inúmeras pregações enquanto beato e também da sua luta contra a fome, luta contra a desigualdade, contra a miséria, contra a seca, então ele ganha essas características de caráter messiânico. Então a comunidade de Canudos vai começar a incomodar em diversos setores e classes dominantes. Vai incomodar quem? Vai incomodar a igreja, por exemplo. Vai incomodar quem? O próprio governo. Vai incomodar o próprio governo e assim sucessivamente. Então, os latifundiários que temiam com que esses sertanejos viessem a ocupar as suas terras de forma abusiva, de forma abrupta, então vão tentar atacar Canudos durante todo o seu processo aí de consolidação, ok? Então, nós temos aqui as aparentes causas. Aqui nós vamos ter, então, quem foi Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, líder religioso e social, e é por isso que leva-se em consideração o caráter messiânico, porque ele era visto como alguém que poderia salvar, ser o salvador daquele povo. Lembre-se que ele tinha mais de 20 mil pessoas que o seguiam. Então não é qualquer líder que tem 20 mil pessoas que o seguem. Não é qualquer líder que está diante de um grupo tão grande. Claro que proporcionalmente em relação à demografia do país, se a gente for comparar, é um número muito pequeno, é um número muito irrisório. Mas pense, você como líder de uma causa, de um movimento, de uma ideia, ter 20 mil pessoas te seguindo é muita coisa, né? E isso se deu justamente por conta do quê? Por conta das suas pregações, por conta da sua característica política. Então o Antônio Conselheiro tinha todas as suas características políticas, todas as características de um beato, e ele pregava contra o quê? Contra os abusos do governo. Defendia a vida comunitária, defendia a galera que era marginalizada no espaço rural, a galera que era marginalizada no espaço urbano. Tudo isso baseando-se na fé, na sua solidariedade e também na autossuficiência da sua comunidade, que era conhecida como a Comunidade de Canudos. Conhecida como a Comunidade de Canudos, tudo bem? Então olha aí o rapazinho aí, ó. Olha aí o rapazinho. Nós temos aí Antônio Conselheiro, líder da Comunidade de Canudos, ok? Então olha lá, vamos lá. Então todas essas características levam em consideração como que esse movimento vai se comportar e como vai acontecer a formação de Canudos, né? Então a formação de Canudos, ela foi fundada, obviamente, né, por Antônio Conselheiro no arraial de Belo Monte,
Então ela era uma comunidade organizada. Comunidade organizada que tinha como principal ideal a busca por igualdade. A busca por igualdade social. Então essa é a principal característica aqui desse movimento. Acolhia, olha só a galera que ele acolhia. Ele vai acolher ex-escravizados, olha lá, ex-escravizados, sertanejos, pelo fato, lógico, pelo fato de estar ali no sertão da Bahia, pobres, retirantes e aqueles que eram marginalizados pelo governo, ou seja, aqueles que eram esquecidos pelo governo. Então, esses grupos vão compor a comunidade de Canudos. Ex-escravizados, sertanejos, pobres, retirantes e marginalizados, todos sob a liderança de quem? Todos sob a liderança de Antônio Conselheiro. Claro que o governo não vai ver isso com bons olhos, onde você tem uma pessoa, onde você tem um líder, que tem um grande grupo, um grupo considerável, e que esse grupo busca reivindicações, melhor participação política dessa comunidade, mais voz, mais espaço, né, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Isso não era muito bem visto, principalmente no momento ali da República. Nós estamos num momento de transição entre a monarquia, a República, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, o governo de Floriano Peixoto, e depois nós vamos ter o governo de Prudente de Moraes. Então, essas revoltas vão incutir na sociedade brasileira o quanto ela era o quê? Desigual. O quanto ela era desonrosa com o seu próprio povo. O quanto que ela não se importava principalmente com essa galera aqui, ó, com os pobres. E é sobre esse discurso, sentado nesse discurso, que Antônio Conselheiro então vai começar suas pregações, e aí vai começar o seu movimento, o movimento lá da comunidade de Canudos, que vai ficar conhecido como Guerra dos Canudos. Então olha lá na tela. Então nós vamos ter o conflito com o governo. Claro, obviamente que o governo não vai ver com bons olhos esse movimento de Canudos, né? Então a comunidade de Canudos ela vai começar a incomodar diversos setores das classes dominantes, como eu já falei para você, vai incomodar a igreja, né, que estava ali perdendo seus fiéis para o religioso sertanejo, vai incomodar quem? Os grandes latifundiários, os produtores. Então vai incomodar aqui os produtores de café, vai incomodar os produtores de café, vai incomodar quem? Vai incomodar a igreja, mas vai incomodar mais quem? Além dos grandes latifundiários, que temiam novas ocupações nas suas terras, né? Vai incomodar, obviamente, o governo. Porque tanto esse quanto esse pressionava esse aqui por respostas, tá? Então o governo se sentia acuado diante das incursões, tanto dos produtores quanto da igreja, em relação a alguma posição que o governo deveria ter, né? Então, Canudos se forma a partir dessas concepções e vai incomodar essas três classes sociais. Então a comunidade de Canudos estava composta aí por cerca de 20 mil pessoas. O governo via Canudos como uma ameaça à ordem republicana. Na verdade, a nova ordem republicana, a recém-república inaugurada, né? Então a destruição de Canudos vai acontecer depois de 4 tentativas. 2 do governo da Bahia, junto com quem? Olha lá, ó. Junto com a igreja. O governo da Bahia mais a igreja vão tentar 2 vezes. Ok? E depois, outra pelo Exército Brasileiro, que também não vai obter êxito, por não saber lidar com as peculiaridades da região. E a 4ª e última vez, quando teve então êxito, né? E aí nós vamos ter a invasão do Arraial de Canudos já no governo do presidente Prudente de Moraes. No governo do presidente Prudente de Moraes, ok? Então ele vai enviar 5.000 homens altamente munidos, armados de canhões para o Nordeste, até conseguir então
derrubar o movimento de Canudos. Então as consequências da Guerra de Canudos foram todas voltadas à questão aí da destruição completa de tudo que havia no Arraial, milhares de mortes, fome na região, exposição em praça pública da cabeça de Antônio Conselheiro como se fosse um troféu. Então todas essas questões foram questões que aconteceram após a invasão aí do exército por Prudente de Moraes. Então o que eu quero que você note, nós vamos ter 4 tentativas. Então olha lá, 2 tentativas vão acontecer, a gente já falou, você já sabe. União da igreja com o governo da Bahia. Então olha lá, a igreja mais o governo da Bahia. Uma tentativa deixa eu apagar aqui. Opa. A segunda tentativa vai ser pelo próprio exército. Mas por que eles não conseguiram êxito? Por quê? Porque eles não conheciam a região como os sertanistas conheciam. E aí, uma vez, pelo exército novamente, só que dessa vez mais bem armados, 5.000 homens, e aí vem a invasão. Qual vai ser a consequência? A consequência, obviamente, vai ser morte, vai ser fome, e vai ser a prisão e a morte, condenação de Antônio Conselheiro, que teve sua cabeça exposta em praça pública. Então, o governo acusava Antônio Conselheiro de querer restaurar a monarquia. Então esse era o pretexto utilizado para que houvesse a invasão, para que fosse legitimada as ações do governo. Incomodava o governo da Bahia, incomodava a igreja, incomodava o governo federal, incomodava o presidente Prudente de Moraes. Então tudo isso levou à derrocada do Arraial de quê? Do Arraial de Canudos, que tinha como seu principal objetivo lutar por vida melhor, né? Buscar a redução das desigualdades sociais que haviam no Brasil naquele momento do contexto da Primeira República. Então, olha lá. Então, o massacre vai se dar após 4 expedições militares. E aí, Canudos vai ser destruído em 1897, final do século XIX, deixando aí 25.000 mortos, saldo de 25.000 mortos, e o extermínio de toda a sua população pobre, né? Durante esse processo de invasão. Então as consequências foram das mais bárbaras possíveis, né? Então a Guerra de Canudos foi um confronto bélico de fato entre o exército brasileiro e a comunidade liderada por Antônio Conselheiro. Então o conflito ele vai acontecer quando, meu povo? O conflito vai acontecer no dia 7 de novembro de 1896, tá? E aí o governo da época, que era o presidente Prudente de Moraes, né, em processo de passagem para o regime republicano, vai considerar o movimento como um movimento rebelde e assim vai enviar o exército para combatê-lo, matando aí quase cerca de 25.000 pessoas durante esse processo aí de Canudos. Talvez aí um dos maiores massacres da história do Brasil. Ok? Então, vai acontecer no governo, olha lá, no governo de Prudente de Moraes. Acontecer no governo de Prudente de Moraes. Tudo bem? Show de bola? Então, olha lá. Agora nós vamos trabalhar a Guerra do Contestado. Outro movimento também que ocorreu durante o período republicano, início do período republicano, e que também foi bastante significativo, ok? Então ela foi uma revolta também presente aí na Primeira República, né? E vai ocorrer entre 1912 a 1916. Também tinha praticamente os mesmos ideais da Guerra de Canudos,
tá? Buscava a redução das desigualdades sociais que estavam sendo alargadas diante de um governo que ainda estava meio perdido em relação ali à república recém-inaugurada no Brasil, ok? Então, nesse sentido, vai ocorrer entre 1912 e 1916, na divisa de Santa Catarina e Paraná. Então, aqui nós temos uma revolta no sul. Uma revolta no sul, enquanto a Guerra do Contestado, ela aconteceu aonde? Ela vai acontecer, a Guerra de Canudos, melhor dizendo. A Guerra de Canudos vai acontecer aonde? A Guerra de Canudos vai acontecer no sertão da Bahia. A Guerra do Contestado, cuidado para você não confundir. Então, Canudos, olha lá. Canudos. Vai acontecer aonde? No sertão da Bahia. E aqui, ó, Contestado, Santa Catarina e Paraná. Entre 1912 a 1916, estamos no início do século XX, ok? Então a região era muito marcada por quê? Por disputas de terra. Obviamente que nós temos aqui as características do coronelismo. Características do coronelismo. E o coronelismo, os donos das grandes terras, os grandes latifundiários, viam esses grupos como grupos do quê? Como grupos rebeldes. Vendo então eles como grupos rebeldes, que tinham interesses em habitar as suas terras, terras que eram consideradas improdutivas, mas que mesmo assim eram terras que pertenciam àquele povo. Então, a região vai ser marcada por essas disputas de terra, por exploração dos trabalhadores e o interesse de empresas estrangeiras na região. Tudo isso vai alargar o quê? Tudo isso vai alargar a desigualdade. Se alarga a desigualdade, consequentemente nós vamos ter o quê? Fome, né? Consequentemente nós vamos ter o quê? Falta de qualidade de vida. E era isso aqui que tanto Canudos quanto Contestados buscavam diante, então, das suas reivindicações. A diminuição, a redução das desigualdades sociais. Então, olha lá na terra. Então, nós vamos ter aí a Guerra do Contestado, que vai acontecer no sul do Brasil. Então, a guerra aconteceu em uma região que era chamada de região do Contestado, porque era disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Então ela vai ser chamada de Contestado justamente pelo fato de estar entre Paraná e Santa Catarina. Então era a região chamada de Contestado. Esse território ele vai ser habitado por pequenos agricultores, caboclos, mas também vai ser entregue pelo governo a empresas, né? A empresas que vieram de fora, a empresas estrangeiras. E isso vai causar o quê? Uma série de quê? Isso vai causar uma série de conflitos. Desapropriações para a construção de ferrovias, com aquele papo de modernização. Isso vai gerar o quê? Amplo desemprego. Vai gerar fome, vai gerar miséria, né? Após essas obras serem concluídas. Quais obras? As obras de empresas estrangeiras que estavam chegando no Brasil durante esse momento. Então, a construção de ferrovia, né? E a exploração de madeiras de terra vai gerar a desapropriação, vai gerar desemprego, concentração fundiária, né? E tudo isso, então, serão os motivos que irão levar à Guerra do Contestado. Mas aí eu quero destacar para você aqui duas questões. Primeiro aqui, nós vamos ter, novamente aqui, ó, influência messiânica. Eu quero que você se atente, porque quando nós falamos de influência messiânica, nós estamos falando de uma questão religiosa. E para você convencer a população de que era importante aderir a essa causa, você utiliza o argumento religioso. Lembre-se que a religião, desde o período medieval, na verdade, desde o início da humanidade, dos primórdios da humanidade, é utilizada como uma ferramenta de quê? De controle ideológico. Aqui também não era diferente. Então, tanto em Canudos quanto em Contestado, né, vai acontecer essa característica. A característica de movimento messiânico, levando em consideração o apelo emocional religioso de que essas pessoas estavam vivendo na miséria, de que essas pessoas passavam fome, né? De que estavam chegando grandes empresas estrangeiras e o que não era mentira, o que era obviamente verdade. E aí, a partir da chegada dessas grandes empresas, como a empresa Company, por exemplo, que era uma empresa estrangeira,
que veio para o Brasil para a construção de ferrovias, isso gerou o quê? Desapropriações com a empresa Company. Desapropriações. Gerou concentração de fundo de terras. Concentração fundiária. E isso vai fazer então com que o movimento ganhe cada vez o quê? Ganhe cada vez mais força. Lembre-se que ele estava na região entre o Paraná e Santa Catarina, enquanto Canudos estava onde? Enquanto Canudos estava lá, aonde? Lá no sertão da Bahia. Então, enquanto aqui estava lá no sertão da Bahia. Tudo bem? Show de bola? Então, olha lá na tela. Vamos lá. Quem era o seu principal líder aqui? Vamos destacar. Seu principal líder era José Maria. Principal líder da Guerra do Contestado, né? Então, inspirado nos ideais de José Maria, muitos acreditavam que a luta por uma causa santa e também uma luta por uma causa de livrar-se da fome era uma luta válida. Então o movimento tinha sim traços messiânicos, como a gente destacou, traços messiânicos. Além desses traços messiânicos, tinham o que também? Tinham traços de socialismo utópico. Tinham traços de socialismo utópico. Então, leva-se muito em consideração a resistência desses povoados na busca pela sua autossuficiência. Então, aqui, além de ser um movimento messiânico, de ter um caráter religioso, esse movimento também é um movimento que tinha características de socialismo utópico. Lembre-se que socialismo é um modelo econômico baseado na economia planificada, na intervenção do Estado na economia, que é diferente do capitalismo, modelo econômico baseado na propriedade privada, na busca pelo lucro, acúmulo de capital e assim sucessivamente. Então, dentro dessa perspectiva socialista, a busca era pelo quê? Pela redução das desigualdades sociais. Era a busca pela redução das desigualdades sociais. Tudo bem? Então, os líderes religiosos vão ser conhecidos como quem? Olha lá na tela. Vão ser reconhecidos como monges. Pregavam a construção de uma sociedade mais justa e também sem exploração. Daí, ó, a característica de quê? Isso aqui, ó. Daí a característica disso aqui. A característica de um socialismo utópico, ok? Então nós vamos ter ações e repressões, aí nós de fato teremos o conflito armado. Então o governo considerou o movimento uma ameaça à ordem republicana e também à propriedade privada. E aí os revoltosos eles vão resistir durante anos. A resistência vai acontecer aí durante anos. Até o envio de tropas militares, inclusive com apoios de quê? Com apoio de avião. E foi uma das primeiras vezes, inclusive, aí é importante destacar, foi uma das primeiras vezes que o Brasil utilizou aviões para combate, para guerra, né? A fim de reprimir o movimento do contestado, ok? Então olha lá na tela. Foram violentamente reprimidos pelo exército, resultando o quê? Resultando em milhares de mortos. Então a guerra aqui, deixa eu... Opa! Aí... Então a guerra aqui, ó, ela vai durar quanto tempo? Ela vai durar 4 anos. Então esse povo aqui, liderado por José Maria, vai resistir durante 4 anos. Vai resistir durante 4 anos. Então é um tempo considerável. No entanto, milhares de mortos, principalmente camponeses aí, serão vítimas durante esse processo de guerra entre o exército brasileiro e o arraial de contestado. Tendo como seu líder aí, ó, José Maria, ok? Então, leve sempre essas características em consideração, porque elas são importantes, porque a prova gosta de explorar essas temáticas, porque são temáticas que estão relacionadas aí ao contexto de desigualdade social, ao contexto socialista, e dependendo da sua banca aí, você tem que levar muito em consideração esse tipo de leitura, tá bom? Então, olha lá. A guerra, então, vai ter fim após o exército brasileiro fazer algumas incursões no arraial e assim deixar milhares de mortos. E aí até a morte também de José Maria, líder do movimento, e aí chega ao fim então as ações de repressão
do governo em relação ao arraial de quê? Ao arraial de Contestado. Tudo bem, meus queridos? Vamos ver a próxima? Olha lá na tela. Revolta da vacina. Revolta da vacina. Ocorreu em 1904. E por que ela é chamada de Revolta da Vacina? No Rio de Janeiro, olha lá, capital federal. Nesse momento aqui, pessoal, o que tá acontecendo, né? Nós estamos tendo uma expansão muito grande de uma doença que era chamada varíola. Varíola. E aí, diante da expansão dessa doença, diante da infecção de muitas pessoas, o governo federal começou a obrigar a galera a se vacinar, né? E aí, sempre haviam aqueles que diziam, não, eu não vou vacinar não, eu não sei como é que está sendo produzido isso aí. Então, o resultado de muitas reformas, tanto urbanas quanto sanitárias, lideradas pelo presidente agora, Rodrigues Alves, e pelo seu ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, fizeram então com que houvesse o movimento da revolta da vacina. Então, olha lá na tela. Esse levante foi um levante popular, né? Contra a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, que foi imposta pelo governo federal, né? Isso vai marcar o descontentamento popular em relação às reformas urbanas e também autoritárias desse momento. Então nós vamos ter aqui o que nós chamamos de epidemia. Epidemia de quê? Epidemia da varíola, né? Mas também nós vamos ter aqui febre amarela, vamos ter também o quê? Peste bubônica, que era chamada de peste negra, né? Lá no período da Idade Média, por trazer na pele aquelas manchas pretas, né? Aqueles caroços pretos na pele, também era chamada de peste negra. Então nós vamos ter também algumas infecções de peste bubônica aqui no Brasil, febre amarela e epidemia durante o governo de quem? Olha lá. Durante o governo desse rapazinho aqui, ó, período republicano, durante o governo desse rapazinho aqui, Rodrigues Alves, ok? Durante o governo de Rodrigues Alves. Então, diante do aprofundamento da epidemia, Rodrigues Alves vai dizer o seguinte, ó, a galera, vocês vão ter que se vacinar. Vai ter que todo mundo se vacinar, não tem como. E isso gerou uma série de revoltas populares, porque ele obrigou o povo a se vacinar, e o povo já revoltado diante das reformas urbanas que estavam acontecendo, em desagrado também com os ideais de Oswaldo Cruz, então veio o movimento da revolta da vacina. Então, quais foram as causas? Olha lá. Imposição da vacinação, olha lá, ó, obrigatória contra a varíola. Desinformação, isso gerou o quê? Quais foram as causas disso? Obviamente que o governo foi culpado em relação a isso. Culpado por quê? Pela desinformação, pela falta de diálogo com a população, pelas ações autoritárias do governo federal. Se você está diante de uma epidemia, se você está diante de, por exemplo, você tem cortiço, você tem habitações precárias espalhadas pela cidade, você tem uma população pobre, sem acesso a uma saúde adequada, isso faz com que as pessoas, então, estejam expostas a essa doença. Expostas a essa doença. Nesse sentido, então, obviamente, o que vai acontecer? Falta de diálogo, falta de conversa. Então, diante do alastramento da epidemia de varíola, é que nós vamos ter então o início da revolta da vacina, só que a gente vai ter febre amarela, vai ter peste bubônica também, mas varíola é o ponto inicial aqui é o ponto inicial da questão da revolta da vacina, né? Então nós vamos ter aí despejos, demolição de moradias, principalmente de cortiços, ou seja, as pessoas marginalizadas que não tinham onde morar, moravam em locais pobres, sem adequação, sem saúde necessária, foram reprimidas, né? Então os pobres foram reprimidos diante dessas novas reformas urbanas. Então Rodrigues Alves colocou uma política de que, ó, não vai poder mais ter cortiço. Os que estiverem aí a gente vai ter que tirar também, porque isso está trazendo uma série de prejuízos sociais. Só que não houve diálogo com essa população. Além de não haver diálogo, não houve uma apresentação de uma proposta razoável, adequada a essas populações para que elas fossem alocadas em outros locais.
E aí você está diante de uma crise urbana, porque você tem favelas, você tem cortiços, você tem locais de habitação que não deveriam ser locais de habitação. E isso então faz com que a população se revolte. Além disso, você tem uma doença, uma não, você tem 3: varíola, febre amarela e peste bubônica, mas o destaque aqui é para quem? O destaque aqui é para varíola, tudo bem? Então essas foram as causas da revolta da vacina, olha lá. Então nós vamos ter um levante popular, a população vai reagir com muitos protestos, ou seja, indo pra rua, levantando barricadas e gerando violência na rua. Isso vai durar cerca de uma semana, com repressão de quem? Com repressão do Exército Brasileiro, ok? Então o presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, junto com o médico sanitarista Oswaldo Cruz, iniciou um processo de higienização da cidade, com demolição de casas, de cortiços, expulsão de moradores, de pobres, campanhas de vacinação obrigatória. Então tudo isso vai gerar esse levante popular. Então olha só os nomes que nós vamos ter aqui. Os 3 importantes nomes. Nós vamos ter o presidente, que é Rodrigues Alves. Depois nós vamos ter Pereira Passos. Depois, nome importante, viu? Oswaldo Cruz. Esse aqui era presidente. Esse aqui era prefeito do Rio. E esse aqui era ministro. Show de bola? Então, a partir dessas ações de Rodrigues Alves, de Pereira Passos e também de Oswaldo Cruz, nós vamos ter demolição de casas e cortiços por conta dessas reformas. Olha lá, já botei para vocês aqui, ó, por conta dessas reformas urbanas. Então vai vir demolição de cortiços, né, de habitações, proibição de construir em locais que eram considerados favelas. Vai haver demolição de forma geral. Expulsão de moradores pobres das periferias. Falta de acesso à saúde adequada e campanha de vacinação obrigatória. Tudo isso vai gerar, então, uma série de movimentos que irão para as ruas buscar o quê? Buscar respostas ante ao governo. E aí, barricadas, violência e uso do exército para reprimir o quê? Uso do exército para reprimir o levante. Durou pouquinho. Uma semana, e aí nós temos o fim da revolta da vacina. Então olha lá, quais foram as consequências das revoltas então? De todas essas revoltas, quais foram as consequências que todas essas revoltas trouxeram? Canudos, contestado, revolta da vacina. Professor, tá faltando não tá faltando cangaço, não, cangaço é lá no governo de Getúlio Vargas. Nós vamos chegar em Vargas, aí nós vamos ver cangaço. Beleza? Então olha lá. Quais foram as consequências das revoltas? Todas essas revoltas foram revoltas que foram brutalmente reprimidas. Por quem? Pelo governo federal, pelo exército. Duramente reprimidas pelo exército, vão trazer características do autoritarismo do Estado brasileiro e a exclusão das camadas populares, a exclusão dos pobres, dos marginalizados, daqueles que estavam morando em cortiços, em favelas, em locais que não eram adequados, né? Longe de uma saúde de qualidade. Então essas 3 revoltas têm base nas desigualdades sociais que estavam sendo alargadas durante o primeiro momento da República Brasileira. Então nós vamos ter aqui Teodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Rodrigues Alves, né? Importantes nomes da presidência da República nesse momento, que estarão aí diante dessas revoltas. E aí a resposta que o governo deu, qual foi? Foi uma resposta autoritária. Resposta autoritária. Tanto dos 2 primeiros que eram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, Prudente de Moraes e depois o Rodrigues Alves, que já eram presidentes civis, né? Então isso vão revelar o choque entre o Brasil oficial,
que era o governo, e o Brasil real, o povo marginalizado. Isso acontece até os dias de hoje, por isso que é importante você estudar história, cara. Por isso. Ainda nós temos um Brasil oficial? Nós temos um Brasil oficial? Nós estamos aí, ó, com um projeto de lei para ser votado, para aumentar o número de deputados. Mas se você sair passando nos hospitais e ver a precariedade que o povo enfrenta para ter um atendimento, você entende que nós temos um Brasil que privilegia ainda os seus interesses, né? Principalmente os interesses do governo, em detrimento de um povo que é o quê? Marginalizado. De um povo que é esquecido, de um povo que é abandonado, de um povo que é trabalhador. Então é por isso que é importante você estudar a história. Nós vivemos ainda isso aqui. Isso aqui ainda é realidade. Um Brasil oficial diante de um Brasil real. Essa realidade, ela é existente. Essa realidade é nua e crua diante dos nossos olhos. Nós temos um Brasil oficial e nós temos um Brasil que é real. Infelizmente. Não deveria ser assim, mas é. Vamos resolver algumas questões? Só pra gente poder consolidar aqui os nossos conhecimentos. Vamos lá? A Guerra de Canudos foi o resultado da tentativa de uma população sertaneja, pobre e marginalizada, em construir uma sociedade alternativa, baseada na solidariedade, na fé, longe da opressão das elites políticas e econômicas. Diante desse contexto, é correto afirmar que a Guerra de Canudos, vamos lá, representou a luta das camadas populares do sertão contra a exclusão social, sendo reprimida de forma violenta pelo Estado brasileiro. Aqui nós vamos ter quem como líder? Antônio Conselheiro. Lembre-se que esse movimento vai ser um movimento de quem? Um movimento messiânico. Ele tem um caráter messiânico, né? Ou seja, um indivíduo, né, o seu líder, Antônio Conselheiro, se aproveitava das questões religiosas também para incutir a sua ideia na população. Nós temos mais de 20 mil seguidores aqui. Mais de 20 mil seguidores. Então, essas são as características de Canudos. Até então, obviamente, chegar o momento da sua repressão. Pode marcar aí o que? Letra A. Sem medinho de ser feliz. Principal líder aqui, ó. Antônio Conselheiro. Sertão da onde? Aqui, ó. Sertão da Bahia. Sertão da Bahia. B. Foi uma guerra entre países vizinhos. Países vizinhos. Pelo controle do território do sertão do Nordeste. Errado. Letra C. Resultou na implantação de um governo socialista no sertão da Bahia. Não. Foi um movimento organizado pelas elites urbanas em defesa da industrialização? Também não. E teve como objetivo central a defesa do voto secreto? Errado. Lembre-se que aqui nesse momento, o voto era de quê? Era de cabresto. O voto aqui era voto de cabresto. Então, questão de número 1, pode marcar aí na tela para você. Questão de número 1, letra A. Partiu questão de número 2. O contestado foi mais do que uma simples disputa por terras. Se eu estou falando de contestado, eu estou falando de José Maria. José Maria. Aconteceu entre Paraná e Santa Catarina. Também era de caráter o quê? Messiânico. Mas tinha uma proposta de socialismo, uma proposta social de socialismo utópico. Essas são as características, leva isso para a prova. Então o contestado foi mais que uma simples disputa por terras. Misturou elementos da insatisfação social, conflito agrário e messianismo religioso, mobilizando milhares de sertanejos em busca de uma justiça social. Texto de Jorge Ferreira. Considerando esse contexto, a Guerra do Contestado pode ser compreendida como uma revolta exclusivamente motivada por questões religiosas. Errou. Ela tinha o quê? Questões sociais também. Letra A, errada. Letra B, o movimento popular, que uniu demandas econômicas, correto, sociais, correto, espirituais, correto. Resultado
da marginalização dos trabalhadores da região. Letra B, perfeitinha, né, meu povo? Letra B, perfeitinha, pode marcar aí no seu material, letra B. C, um conflito diplomático entre Santa Catarina e Paraná, foi entre Santa Catarina e Paraná, mas não foi diplomático. E também não foi sem o envolvimento do governo federal. Letra C, errada. Letra D, uma revolta urbana contra as condições de trabalho nas fábricas. Não, aí não. Que esse movimento aqui é um movimento cartista, né? Movimento cartista, lá da Revolução Industrial, só pra gente fazer um adendo aqui legal. Movimento cartista, lá do movimento da Revolução Industrial, que buscava lá os direitos dos trabalhadores. Lembre-se que o movimento cartista foi base para a formação dos sindicatos. Enquanto que o movimento ludista era um movimento que entrava nas fábricas, quebravam as máquinas, porque eles acreditavam que a máquina, né, iria substituir a mão de obra humana. Atualmente nós acreditamos que a tecnologia, a inteligência artificial, o avanço tecnológico pode substituir a mão de obra humana, então por isso que é importante você estudar história. Letra E, uma das elites locais, uma luta, melhor dizendo, das elites locais contra o governo federal por uma autonomia. Das elites, não. Das elites, não. Do povo pobre e marginalizado. Então pode marcar aí, letra B. Destaque para quem? Líder desse movimento. Olha lá, ó. Cuidado para não confundir, tá? Canudos, o líder, Antônio Conselheiro. Contestado, José Maria. Canudos, sertão da Bahia. Contestado, Paraná, Santa Catarina. Cuidado para não confundir. Ok? Questão de número 2, pode marcar aí no seu material, letra B. Questão de número 3. As reformas urbanas no Rio de Janeiro, no início do século XX, objetivavam modernizar a cidade, mas trouxeram graves impactos para a população, quem? Pobre, que foi desalojada, sofreu repressão e ficou sujeita a medidas autoritárias, como vacinação obrigatória. Texto de Lilia Moritz Schwartz e Heloísa Sterling. A revolta da vacina foi desencadeada principalmente por, vamos lá? Olha lá, letra A. Rejeição da população aos avanços científicos, como vacinação. Errado, né, gente? Errado. Esse não foi só um dos motivos, né? Mas isso não quer dizer que o fato da população não aceitar a obrigatoriedade da vacina não quer dizer necessariamente que ela desacreditava do avanço científico, né? Lembre-se que nós estamos diante de duas questões aqui. Quais são? As reformas urbanas, a questão urbana, e estamos diante de uma epidemia. O que gerou a revolta? Falta de diálogo do governo. Falta de orientação, falta de informação. Então, letra A errada, letra B. O descontentamento popular frente à forma autoritária, sem diálogo, como as autoridades impuseram a vacinação e promoveram reformas que marginalizavam os mais pobres. E aí? Certo ou errado? Vamos deixar de stand-by? Letra C. O medo da população em relação às reformas urbanas. Correto. Que priorizava a construção de novas igrejas e monumentos. Tá certo isso aqui, gente? Tá errado, né? D. A recusa dos militares em participar das campanhas de vacinação. Errado. E letra E. Tentativa do governo de privatizar os serviços públicos. Também errada. Então pode marcar aí no seu material. Letra B. O descontentamento frente à forma autoritária. Corretíssimo. E sem o quê? Sem diálogo. De como as autoridades vão impor a vacinação e também vão destruir os cortiços, invadir favelas, retirar as pessoas dos seus locais de moradia, ok? Diante das reformas que foram propostas, por quem? Por Pereira Passos, por Rodrigues Alves e por Oswaldo Cruz. Então pode marcar a questão de número 3 aí, letra B. Questão de número 4, olha lá na tela. Embora tenham ocorrido em contextos distintos, as revoltas de Canudos e Contestado e da vacina apresentam um elemento comum. Qual elemento comum é esse? Vamos lá, letra A. Defesa, olha só, defesa da monarquia
e a rejeição da república, errada. O apoio das elites agrárias em defesa dos movimentos populares, errado. A reação contra o autoritarismo do Estado, lindo. E as profundas desigualdades sociais, perfeito. Seja no campo, no espaço rural, seja na cidade, no espaço urbano, pode marcar aí letra C. Letra D, a participação direta de grupos empresariais interessados na reforma agrária. Errado. Aonde, gente? Olha só. Essa alternativa aqui é safada. Aonde que grupos empresariais vão estar interessados em reforma agrária? Tá? Nós temos uma grande empresa que chega aqui, que é a Company, durante esse momento, e isso vai acentuar a questão da concentração fundiária e vai trazer cada vez mais revoltas, né? E também mais apoio às causas, tanto de Canudos contestado, quanto também da revolta da vacina, por conta dessa concentração fundiária. Então eles vão olhar para a situação e falar assim, a galera está concentrando aqui terras e a gente não tem nem onde morar, trabalhamos aqui, pagamos os impostos, não temos onde morar, então vamos cair para dentro desse povo. Então, letra D, errado. Letra E. A luta organizada por sindicatos operários e Partido Socialista, também errado. Então, questão de número 4, pode marcar aí, letra C. E a última questão deste bloco: as guerras de Canudos e do contestado, além da revolta da vacina, revelam aspectos importantes da Primeira República do Brasil. Esses episódios históricos indicam que o governo republicano possuía um sistema democrático consolidado com ampla participação popular. Já errou. B. As políticas públicas priorizavam a inclusão social e a distribuição de terras? Errado também. Letra C. A Primeira República foi marcada por grande estabilidade social, política e econômica. Estabilidade ou instabilidade? Letra C, errada. E olha lá a letra D. A repressão das camadas populares, a exclusão social foram marcas do Estado republicano, que atuava de quê? De forma violenta contra movimentos que ameaçavam a ordem vigente. Pode marcar aí letra D, sem medo de ser feliz. E letra E, houve avanços significativos na proteção dos direitos civis e no respeito às manifestações dos populares. Então, questão de número 5, pode marcar aí letra D. E com isso, meus queridos, nós terminamos mais um bloco de História do Brasil. Importante parte da história que mais aparece em provas. Nós vamos continuar avançando. Vamos avançar e vamos até o governo de Getúlio Vargas. Então, é só o tempo de você molhar a garganta, tomar um cafezinho, ir no banheiro e voltar. E a gente retorna aqui com o melhor da história para o Enem, para garantir a sua aprovação. Não sai daí não. Já já eu volto. Fui, mas já volto. Fui, mas já volto. Fui!